Olá, meu nome é Cíntia Morgado do Espaço Ian e eu ensino mulheres a mudarem a mentalidade financeira, liberando traumas e bloqueios que dificultam a relação com o dinheiro. Esse podcast, Permissão para Prosperar, é a minha proposta para nós criarmos uma rede de mulheres prósperas. Sabe por quê? Porque mulheres prósperas mudam o mundo. Seja muito bem-vinda! Vem comigo que hoje nós vamos falar de intencionalidade e os 6 pilares da vida. Para mim, intencionalidade é viver a vida nos meus próprios termos. O que é esse assunto para você? Vamos expandir essa ideia? Questionar as narrativas copia e cola, sabe como é? Aquela que todo mundo repete sem entender exatamente por que faz uma determinada escolha, por que segue um determinado caminho, um padrão. Para mim, romper essa narrativa, romper esse ritmo é uma maneira de escolher intencionalmente. Escolher o ritmo do nosso dia a dia. E eu acredito que o mundo está cheio de oportunidades, mas para isso nós precisamos desafiar algumas crenças fundamentais que nós aprendemos desde crianças e que nos mantêm ali, limitadas, repetindo padrões que não servem mais. Nós podemos desafiar essas crenças em vários momentos que nós tomamos consciência delas, que nós percebemos que elas estão ali, porque elas nos dizem que aquilo que nós acreditamos são verdades absolutas, e as verdades absolutas nós não questionamos, simplesmente aceitamos. Por isso que questionar uma crença é tão fortalecedor. Quando eu decidi estudar a terapia integrativa, terapia holística, a minha principal motivação foi esse olhar para a pessoa como um todo, não como partes, não como fragmentos, mas o ser humano como um todo. Você não estuda o coração isolado, você não trata do fígado isolado, você não trata do rim isolado, não. Principalmente pelo olhar da medicina tradicional chinesa, você entende que se você ativar um pontinho lá no seu pé, você vai cuidar do seu rim, você vai cuidar do seu fígado. Porque nós somos um sistema energético, e esse sistema energético está totalmente interconectado. Você não cuida de uma parte sem afetar a outra. Se os seus rins estão fraquinhos, se os seus rins estão enfraquecidos, ele vai afetar a sua audição. Para mim, esse é o maior conceito do holístico, essa interconexão. E nós podemos expandir esse olhar não somente para o nosso corpo, mas entender que nós também, seres humanos, somos partes de um organismo maior e que estamos todos conectados. Ah, isso não é lindo, né? Olha que visão holística, né? E esse olhar holístico pode ser levado para todas as áreas da nossa vida, para que você possa perceber como as áreas da sua vida comunicam entre elas. Porque quando uma não está funcionando tão bem, não está tão alinhada com aquilo que você gostaria de fazer, ela afeta as demais áreas. Por exemplo, se você trabalha somente por conta do dinheiro, do seu salário, no lugar que você não gosta, em que você não se sente valorizada, em que sente que não contribui da maneira como poderia contribuir, isso acaba se tornando um peso. Você vai sentir uma emoção de desalinho e isso repercute pelo seu corpo. Então, pode ser que você tenha aquela tristeza, né, da segunda pela manhã, de ter que ir trabalhar, de iniciar uma nova semana, justamente porque você está em um lugar onde não gostaria de estar, ou pelo menos não contribuindo da forma como você gostaria de contribuir. Quem aí tem uma tristeza de segunda-feira? Para muitas pessoas, aliás, essa tristeza começa no domingo à noite. Isso pode ser um grito muito grande de que você está fazendo algo de que não gostaria de fazer e que está afetando sua emoção. Pode indicar essa narrativa copia e cola, né? Aquilo que todo mundo faz, eu faço também. E eu adoro conversar com mulheres que me inspiram. Eu observo como que elas se posicionam, como elas fazem escolhas, como elas lidam com as questões de viver a vida.
E é claro que escolher viver a vida não quer dizer que você só vai fazer aquilo que gosta. Ah, não, aí seria a criança em nós, né, que só faz o que gosta. Não, não é isso. Existe um equilíbrio entre a criança e o adulto. Nós sabemos que o adulto faz o que precisa ser feito, né? Mas a criança, ela nos permite sonhar, nos permite ser criativos. Então, viver uma vida mais equilibrada para mim é conseguir encontrar esse balanço entre esses dois movimentos, esse alinhamento. E esse alinhamento é essencial quando nós queremos perceber as nossas escolhas. Um ponto fundamental que eu converso com as minhas alunas é que nós criamos a nossa realidade de acordo com os nossos pensamentos e as nossas crenças, com os nossos padrões subconscientes que ditam a forma como nós nos comportamos, como nós fazemos as nossas escolhas. E esses comportamentos foram criados, na maior parte das vezes, por conta de crenças que nós temos que são inconscientes e que surgiram há muitos anos, quando nós tínhamos até 7 anos de idade, porque até esse período a criança não tem um filtro, né? Ela não para avaliar uma situação que ela está vivendo pelo crivo do lógico, do racional. Ela simplesmente vivencia, sente aquela situação e atribui um significado para aquilo que aconteceu com ela ou com o que ela vivenciou, o que ela esteve presente, né? Então, com as pessoas próximas, com a família, ela viu um determinado cenário, uma determinada situação, atribuiu um significado e guardou aquilo ali numa forma de crença. E é claro que as crenças podem ser positivas, mas também podem ser negativas, podem ser limitantes. E essas crenças limitantes são como a criança no volante e você nem percebe. Você não percebe que essas crenças estão acontecendo, que elas estão ditando a maneira como você escolhe, como você se comporta. A nossa postura é como se nós tivéssemos uma criança correndo ali dentro da nossa mente, né? Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E essa criança corre e toma as decisões e você não nota. Por isso que ter essa percepção, ter a consciência de que existe sim essa criança fazendo escolhas é algo poderoso. E é claro que, além disso, nós somos fortemente influenciados pela sociedade, pela cultura em que nós estamos inseridos, pelas pessoas próximas de nós com quem nós convivemos, pela mídia. A sociedade é tão forte em nós, nessa moldagem dos nossos pensamentos, que eu lembro que quando eu dava aula de inglês, era muito comum, por exemplo, quando nós íamos traduzir 2 palavras que eram gritantes, doctor e nurse. O doctor, os alunos sempre traduziam como médico, e o nurse, os alunos sempre traduziam como enfermeira, percebe? Era uma convenção de que o médico é o homem e a enfermeira é a mulher. Nós não percebemos que esse condicionamento está acontecendo, nós não percebemos que existe essa crença que associa que o médico vai ser o homem e a enfermeira vai ser a mulher. Poderia ser também professor. Se eu falo para você, teacher, né, e peço para você traduzir, será que você traduziria como professor ou como professora? Na maior parte das vezes, os meus alunos traduziam como professora. E olha que também curioso, né? Quando nós falávamos em professor, que é aquele professor de faculdade, de universidade, aí sim eles traduziam como professor masculino. Percebe? São pequenas convenções que estão ali moldando o nosso pensamento. E isso acontece o tempo todo, inconscientemente. Então nós podemos dizer que o mundo lá fora molda os nossos pensamentos e aquilo que nós deveríamos fazer, o que é certo, o que é errado, como nós deveríamos usar o nosso tempo, como nós deveríamos escolher o nosso trabalho. E por conta disso, nós esquecemos de olhar para aquilo que nós realmente queremos. E aqui entra uma crença fortíssima. Vamos ver se você se identifica com essa crença. A crença de que não se pode ter tudo. Essa crença tem um peso gigantesco, porque se uma área da sua vida está indo muito bem, você aceita que outra área não vá tão bem. Você aceita sacrificar outra área da sua vida, aceita um padrão mais baixo daquilo que você gostaria, porque inconscientemente acredita que não se pode ter tudo e está tudo bem. Ser feliz no jogo e infeliz no amor, tudo bem.
Mas a verdade é que você pode querer mais, você pode querer tudo. É uma crença. Se você decidir começar a desafiar essa crença de que não se pode ter tudo, você já vai ver mudanças significativas na sua vida. Por isso que eu convido você a observar se essa crença existe em você. Observa como você reage, observa se quando você fala, eu posso ter tudo, se imediatamente o seu pensamento começa a trazer algumas explicações como, não pode não, isso não é verdade. Se isso acontecer, você tem essa crença, questione. Eu convido você a dizer, eu posso ter tudo. Eu posso ter tudo. E com isso, eu quero dizer que você não precisa sacrificar uma área da sua vida para ser bem-sucedido em outra. Reflete um pouquinho sobre isso, leva para o seu coração e observa. Se você não aprendeu desde pequena que teria que fazer escolhas sobre onde você seria feliz e que áreas você teria que sacrificar, que baixar o seu padrão e entender que não poderia querer algo melhor. Nós aprendemos a nos adaptar. Mais do que isso, acho que não é adaptar. Nós aprendemos a nos conformar. E o que é pior, com anos de repetição, nós acabamos fazendo isso automaticamente e nem questionamos mais. É como se a nossa mente tivesse uma frase dizendo assim, sempre que alguma coisa não acontece dentro do padrão que nós gostaríamos para a nossa vida, a gente fala assim, tá tudo bem, não se pode ter tudo. Tudo bem que meu emprego é ruim, mas a minha família tem saúde. Tudo bem, não se pode ter tudo. Você percebe como essa crença é forte? Porque aí você começa a pensar assim, puxa, mas então, se eu quiser um emprego melhor, um relacionamento melhor, isso quer dizer que eu vou ter que sacrificar outra área. Será que eu vou sacrificar a saúde? Ou se o seu relacionamento for bom, você pensa assim, puxa, então se eu quiser uma situação financeira melhor, será que eu vou ter que sacrificar as minhas relações? Eu vou ter que sacrificar a relação que eu tenho com meu companheiro, com a minha companheira? Percebe? É uma crença muito, muito impactante. E por que eu estou fazendo essa comparação entre trabalho e família? Porque normalmente trabalho e finanças andam juntos e quando nós desejamos uma área financeira mais fortalecida, nós desejamos ter mais dinheiro, pode vir, né? E geralmente vem para as minhas alunas, vem uma vozinha que diz assim, olha, você não pode ter tudo, se você for por esse caminho, se você for tentar melhorar as suas finanças, alguma área da sua vida você vai sacrificar. Você vai sacrificar o seu relacionamento, você vai sacrificar a saúde boa que vocês têm hoje. Pensa comigo, imagina o medo de fazer isso, o medo de fazer essa escolha e inconscientemente você fala, não, tá tudo bem, eu vou continuar aqui porque não se pode ter tudo. Ai, que frase horrível, né? Vamos apagar ela da sua mente? Apaga essa frase da sua mente. Tira ela do seu vocabulário. Lembra que tem uma criança correndo dentro da sua mente. Ela não faz isso por mal. Foi o que ela aprendeu. Então, em vez de você tentar buscar algo melhor, algo que esteja mais alinhado com aquilo que gosta de fazer, com aquilo que deseja, com seus padrões únicos, com aquilo que representa você, você se pega pensando que tá tudo bem. Que é assim mesmo. Hashtag é a vida. Ai, eu detesto quem diz é o que temos para hoje. É o que temos para hoje. Essa frase é tão vitimista. Tá dizendo assim, eu não tenho escolhas. Eu não tenho ação sobre a minha vida. Tá tudo bem, é o que eu tenho para hoje. Preciso aceitar isso. Ah, não. Vamos apagar essa frase também? Apaga ela. Porque nós sempre temos escolhas, nós sempre temos condições de mudar as situações. Às vezes o que nós precisamos é uma perspectiva diferente, mas não diz é o que temos para hoje, isso é conformismo. Eu não sei você, mas desde dezembro eu tenho trazido uma narrativa aqui de que nós podemos fazer um 2024 intencional. E a intencionalidade é optar por não deixar a vida acontecer para você, mas sim assumir um papel ativo nessa vida. Não é tolerar qualquer coisa que apareça no caminho. Tem uma frase da escritora Karen Samuelson que diz mais ou menos assim,
Examine o que você tolera. O que você aguenta, você acaba tendo. O que você permite, continua, persiste. Reavalie os custos e o seu valor. É forte essa frase, não é? Já parou para pensar nisso? Porque aquilo que você vai tolerando, que você permite que esteja presente na sua vida, tem um peso, tem um custo. E quantas vezes nós fazemos isso? Eu consigo enxergar diversas vezes em que eu tolerei demais. E é claro que ninguém escolhe intencionalmente viver abaixo do seu potencial. Ninguém quer um emprego que não goste, uma vida que seja difícil. Sabe aquela sensação de que a vida se repete? Isso pode ser exaustivo. É viver no piloto automático. Então, essa semana eu vim trazer para você um convite de sair do piloto automático. Essa criança de 7 anos que tem aí dentro de você te chama para olhar para a vida de uma maneira diferente, para entender que existem oportunidades, que você pode fazer escolhas que te deixem mais feliz, mais alinhada. Eu sei que você pode pensar que não tem escolha, que a vida simplesmente acontece, que as coisas acontecem ao seu redor, mas de verdade você tem. Por isso que na semana passada o foco foi tomada de decisão. Todas nós interagimos com o mundo ao nosso redor diariamente. Nós interagimos com pessoas, com coisas, com ideias e também com a nossa própria narrativa interna. E nós sempre temos uma escolha. E ainda que a gente não possa escolher o que vai acontecer conosco, nós podemos escolher como vamos reagir ao que acontece. Nem vou entrar aqui em muitos detalhes de que talvez nós possamos sim escolher o que acontece conosco. Isso fica para um outro episódio, mas pensa, você pode escolher a sua reação. Por exemplo, eu posso escolher se eu vou me irritar no trânsito ou não. Eu posso escolher se eu vou me irritar com aquela pessoa que me fecha, com aquela pessoa que entrou sem dar seta, ou se eu não vou trazer isso para o meu campo energético. Eu não escolhi o movimento da outra pessoa, mas eu escolhi a minha reação. E por que eu estou falando isso? Porque para criar algo diferente é necessário a tomada de decisão. E isso faz uma diferença significativa entre o que dá certo e o que dá errado, entre o otimismo e o pessimismo. A nossa mente influencia o nosso corpo, nosso comportamento, nossas emoções. Eu não sei se você já ouviu falar no efeito placebo, mas é um estudo, assim, muito resumidamente, é um estudo de um medicamento em que os médicos organizam 2 grupos diferentes e para um grupo eles dão o remédio a ser testado e para o outro grupo eles recebem o placebo, que não é o remédio real, não tem nada ali, não existe o composto. E durante os estudos, as pessoas que receberam o placebo, ou seja, que receberam o falso remédio que não tinha as propriedades realmente do medicamento, elas se recuperam, elas se curam. Esse movimento mostra o quanto a nossa mente influencia o nosso corpo. É o impacto da mente. A influência que ela tem no nosso corpo, na maneira como o nosso corpo se comporta. E é claro que nesse exemplo, esse comportamento é positivo, porque a pessoa acreditou que estava recebendo um remédio e ela teve a cura. Ela viu a melhora no físico. Mas eu aposto que quando você e eu deixamos o nosso pensamento vagar solto por aí, né? Pensar numa frequência mais negativa, uma frequência mais baixa, sem observar os nossos pensamentos, isso também está causando um impacto no nosso corpo. Pensa no impacto de deixar se conectar com pensamentos negativos, com crenças negativas. De que talvez você não possa mudar sua vida, de que é assim mesmo, que está tudo bem, que não se pode ter tudo. E isso vai ter uma influência naquilo que você cria. Já parou para pensar nisso? Será que é assim mesmo? É o que nós temos para hoje. Não, então eu convido você a parar de pensar por esse caminho, de ter essa mentalidade e fazer escolhas diferentes. Pensar sobre as escolhas que você faz porque todo mundo faz.
Quem tem filho adolescente, em algum momento já deve ter dito assim para o filho: mas não quero saber se os seus amigos fazem, não é porque eles fazem que você vai fazer também, seja qual for, jogar videogame durante toda a noite, ficar no celular a noite inteira. Não, em algum momento eu tenho certeza que quem tem filho adolescente já teve essa conversa. Né? Não é porque o amigo faz que você vai fazer também. Essa é uma conversa que nós costumamos ter com os filhos adolescentes, quando eles querem justificar alguma coisa. Mãe, todo mundo faz. E daí? Mas o mais interessante é que nós também podemos ter essa conversa conosco. Em que momento nós esquecemos de falar para nós mesmas: Cíntia, não é porque todo mundo faz que você tem que fazer, caramba. Deixa isso, pensa diferente, rompe essa narrativa. Fazer isso é deixar de agir em nosso próprio nome, de nos conectarmos com aquilo que nós queremos e simplesmente seguir o fluxo. É quase como aplacar a nossa capacidade de tomar decisões. E são as decisões que nos levam para vidas melhores. Por isso que nós começamos a falar sobre isso na semana passada. É forte isso, não é? Então, o tom dessa semana é deixar para você esse convite, para você pensar em como se sente em relação aos seus relacionamentos, ao local que trabalha, sua saúde, sua amizade, seu tempo livre. Pode ser que você esteja presa no ritmo de um trabalho que você odeia, num relacionamento que não te complementa, porque você está convencida de que é o que tem disponível, que não pode mudar essa situação. Ou pior ainda, que é o que você merece. Já pensou? Sabe quando você fala: não vou mexer nisso porque vai ficar pior, deixa como está para ver como é que fica? Não, interromper essas narrativas. Será que você sente que não tem escolha? Essa sensação de não ter escolha é opressora, é dolorosa, muito, muito difícil. Mas nós podemos sempre questionar as regras, questionar as narrativas, questionar a validade das narrativas, o que faz sentido. E se você percebesse que tem o poder de fazer a diferença na sua vida, que você pode mudar esse comportamento, mas que tem que começar com você primeiro. Você se fortalece. Sempre você primeiro. Para fazer essa mudança de perspectiva, você tem que olhar para aquilo que acredita, para suas crenças, por aquilo que influencia a sua tomada de decisão. Eu já conversei com algumas mulheres que tinham a sensação clara de que elas tinham que insistir em uma determinada situação porque elas já tinham investido muito tempo, muita energia. E por conta disso, a única coisa que elas enxergavam como alternativa era investir ainda mais tempo, mais energia, ou mais em dinheiro, ou o que quer que fosse o investimento em um projeto, em uma tarefa, em uma relação. E por quê? Porque elas entendiam que se elas já tinham feito esse investimento há tanto tempo, não existia mais alternativa. Conta pra mim, você conhece alguém que não consegue deixar um filme pela metade porque o filme é cansativo? Ou a pessoa não consegue abandonar um livro porque a história não é cativante? Deixar a comida no prato porque não era tão boa assim? Ela fala: não, eu já paguei por isso, agora eu vou até o fim. É mais ou menos como esse mesmo pensamento. Não conseguir largar ou mudar aquilo que não faz mais sentido. E essa perspectiva de ter que continuar investindo em algo, que pode ser o trabalho, a relação, essa sensação de, puxa, eu vim até aqui, eu não posso parar, não posso mudar, né? É dizer, eu não posso fazer diferente, não posso escolher diferente. E aí você fica onde? Em um beco sem saída. A rodinha de hamster que mantém você presa na crença de que não consegue gerar mudança. É mais ou menos como ter um GPS que não recalcula a rota para você. Você diz ali para o GPS para onde você vai, errou o caminho e ele fala: azar o seu, tem que continuar por aqui, não quero saber, não tem novo cálculo da rota. Persiste, insiste, porque você já andou, 3 quilômetros e agora você tem que continuar. Isso é uma dor não resolvida, é uma crença de que não pode haver mudança. E o custo disso é continuar fazendo o que você sempre fez, independente do investimento, que pode ser de tempo, de dinheiro, de energia. Voltando para a frase que eu tanto detesto, é o que temos para hoje. É o que temos para hoje. Meu olho até vira quando eu falo essa frase.
Que tal mudar essa narrativa? Que tal olhar e falar assim, ó, quer saber, eu tenho opção, eu posso fazer diferente, eu escolho enxergar alternativas e mudar essa narrativa mesmo. Fazer uma escolha diferente e sem culpa pela mudança, sem se sentir culpada pelo tempo que você investiu, pela energia que você dedicou, pelo esforço. Tá tudo bem. Você tem o direito de mudar. Eu lembro de um episódio do Friends que eu assisti em que a personagem Mônica ela tinha comprado um par de botas e a bota era linda, ela achou maravilhosa, mas quando ela andava, aquelas botas machucavam o pé de uma tal maneira que ela não conseguia mais ficar de pé. Mas na mente dela, ela tinha investido naquela bota, ela não poderia abandoná-las. E aí a gente vê ela no episódio inteiro se apoiando nos móveis para não sentir a dor que ela sentia no pé. Esse é o medo, é o sentimento de culpa de quem fala assim, não, eu já investi, eu preciso continuar por aqui. Aí a sua bota continua apertando, doendo, machucando, mas você não quer largar. Será que você faz isso também? Por culpa do que já foi investido? Tá tudo bem mudar de ideia, tá tudo bem mudar de direção. Então, não importa se você avançou, seguiu numa direção que não está alinhada com o que você deseja. Não importa se você dedicou foco, esforço, tempo, mas isso te afastou daquilo que é importante. Você pode recalcular, você pode pausar. Não precisa jogar tudo para o alto, mas você pode traçar planos para fazer escolhas diferentes. E o mais importante é não sentir que falhou, porque você não falhou em nada, ok? Você pode mudar de caminho. Eu lembro de ter conversado com uma amiga queridíssima que tinha saído de um divórcio e ela conta que estava conversando com outras pessoas e uma pessoa falou para ela, puxa vida, né, o seu casamento não deu certo. E ela disse assim, não deu certo? Meu casamento deu certo por 20 anos. Olha que bonito que é isso, né? É a forma como ela escolhe olhar para a vida, para as experiências. Isso é uma mudança de perspectiva, uma mudança de narrativa. Por quê? Porque nossas mães, nossas avós, a maioria delas acreditava que o casamento era para a vida e não importa o quanto aquela rotina ou aquela relação estivesse desgastada, estivesse infeliz, você tinha que sustentar aquilo, tinha que aguentar por causa dos filhos, por causa da sociedade. Então eu adorei essa frase. Meu casamento foi muito feliz por 20 anos. Depois disso, houve um novo cálculo da rota. Será que você também tem uma rota para recalcular? Se tivesse uma coisa que eu gostasse que você saísse desse episódio pensando, que tivesse um estímulo desse áudio, seria justamente essa questão. O que você pode mudar hoje? O que está faltando? O que não está acontecendo do jeito que você imaginou? E como você gostaria que fosse? Algo que está puxando você para baixo, puxando as energias para baixo. Já percebeu alguma coisa que drena a sua energia? E se você pudesse tomar uma decisão diferente e abraçar novas escolhas? Se tem uma coisa que eu acredito verdadeiramente é que nós podemos escolher a maneira como vivemos a nossa vida, criarmos mesmo a realidade, as experiências que trazemos para a nossa vida, por conta da nossa energia, da forma como nós nos conectamos com tudo que está à nossa volta. Existe um treinamento de Harvard chamado Medicina de Estilo de Vida, e ele defende a teoria de 6 pilares de bem-estar, ou 6 pilares da vida. Uma abordagem bastante holística. Lembra quando eu comentei no início desse áudio sobre uma abordagem holística, que é olhar para o todo e não para as partes? Então, essa visão do estilo de vida, dos 6 pilares da vida, diz que nós temos 6 áreas principais que precisam ser equilibradas e que quando nós temos essas áreas equilibradas, nós nos sentimos mais plenas, nós temos mais satisfação. Essas 6 áreas, os 6 pilares são o relacional, que diz respeito às nossas relações, os nossos amigos, famílias, parceiros, as conexões sociais. O físico, que é a nossa saúde física, o bem-estar corporal, a forma como nós nos alimentamos, como dormimos, como nos exercitamos. O espiritual, que não é religião, mas sim questões de propósito, de
Acreditar que há algo mais do que simplesmente viver a vida de forma mecânica, que existe sim um significado, uma conexão que vai além de nós mesmos. Também existe o pilar da diversão, que são as atividades de lazer, os hobbies, os nossos interesses, a energia yin que dá vazão para a nossa criatividade. O pilar emocional, que é o bem-estar emocional, a nossa gestão emocional, a inteligência emocional, como nós lidamos com as nossas emoções. E é claro, trago aqui por último o pilar financeiro, que é a área que eu trabalho com as minhas alunas. E esse pilar está relacionado à forma como nós lidamos com o dinheiro, com a segurança financeira, com o sucesso material. No trabalho que eu faço com as minhas alunas, nós entendemos que muitas vezes, se não na maioria das vezes, o desequilíbrio de outro pilar afeta o financeiro por conta das nossas emoções. Então, nunca é sobre o dinheiro. Eu sempre digo aqui, nunca é sobre o dinheiro. Então, para essa semana, o tom da semana é você parar e pensar em como está se sentindo. Como estão esses pilares na sua vida? Existe algum deles que está pedindo mais atenção? Será que você precisaria estar mais presente em uma área específica da sua vida? Será que o pilar de relacionamento é uma base sólida para você se desenvolver? Será que você está fazendo atividades que te inspiram, abrindo espaço para a sua energia criativa, a energia yin? Isso é fundamental. Isso evita um burnout, evita que você fique muito tempo na energia yang e se desgaste completamente. Como você está se expressando, se posicionando? Eu sei que olhar para todos esses pilares pode ser um tanto quanto assustador. Muitas vezes nós não queremos olhar. Não sei o que eu vou enxergar ali, não sei o que eu vou ver. Mas independente de você olhar ou não, se houver um desequilíbrio, ele está lá. E fechar os olhos não vai adiantar. Por exemplo, um ponto fundamental que eu converso com as minhas alunas é que, independente delas quererem olhar ou não para as finanças, a vida financeira está acontecendo. E é muito mais fácil nós olharmos e traçarmos planos e decidirmos como vamos lidar com as questões do que não olhar, fingir que não existe. Porque é só um fingimento. A vida está acontecendo, o financeiro está acontecendo. E para mim, um dos movimentos mais fascinantes que pode ter é você se permitir olhar e fazer escolhas diferentes. Mudar essa narrativa, começar a se conectar com outras mulheres que estão passando pelo mesmo processo. Sentem essa mesma coisa em vez de competir, em vez de olhar para outras mulheres pela lente da rivalidade. Em vez disso, nos apoiarmos. Isso não é fascinante? É uma mudança de paradigma, afinal nós aprendemos que deveríamos competir umas com as outras, que deveríamos ser rivais porque não tem espaço para todas nós. Mas de novo, por escolha nós podemos mudar isso. Aliás, senta aí que lá vem história, porque anos atrás eu fui convidada a participar de um grupo de sororidade. E quando eu recebi esse convite, eu falei, sororidade? Eu tive que pesquisar o que era isso. Você sabe o que é sororidade? É um termo que é usado para descrever o apoio mútuo entre mulheres. E esse termo reflete um apoio com base em reconhecimento de experiências comuns, de desafios, de uma luta por igualdade de gênero. É a ideia de que mulheres devem se apoiar. Isso em um mundo que perpetua a desigualdade de gênero e a opressão das mulheres, que perpetua a ideia de que nós precisamos competir umas com as outras, que nós devemos nos alegrar quando a outra engorda, quando a outra está feia, quando a outra faz alguma coisa errada. Não, não vamos fazer isso. E não é curioso porque eu tive que aprender o que era essa palavra, porque isso não fazia parte do meu vocabulário. E acredito que se não fizesse parte do meu vocabulário, não fazia parte daquilo que eu enxergava para a vida. Pelo menos não de forma tão significativa a ponto de eu encontrar um nome para descrever aquilo. Como você enxerga outras mulheres? Como uma colaboradora ou como uma rival? Acho que uma maneira bastante ilustrativa de pensar em sororidade vem de uma cena do filme Procurando Nemo. Não sei se você assistiu esse filme, essa animação.
Se você lembra dela, tem um determinado momento em que os peixes são capturados por uma rede de pesca muito grande e cada um está tentando nadar para um lado diferente, até o momento em que eles param e começam a nadar juntos para o mesmo lado. É esse o apoio que gera um movimento para eles conseguirem se libertar. Esse apoio gerou um movimento para eles fazerem a mudança, essa união de empurrar um ao outro, de ajudar um ao outro, para que eles conseguissem se soltar. Isso é muito forte. Lembra sempre disso. Se você ouviu todo esse áudio e está se sentindo sozinha, saiba que existem outras pessoas passando pela mesma situação, vivenciando o que você está vivendo, e que quando uma pessoa, por essa experiência, se fortalece, ela fortalece as outras. Esse é o campo. Existe um poder fortíssimo nisso. Fazer parte de um grupo de mudança é transformador. E você não precisa passar pela mudança sozinha. Eu escolhi trabalhar com finanças, porque foi o meu ponto de dor. Mas eu nem imaginava que não era o financeiro que estava com dor. Era outra área, era posicionamento, era fortalecimento da minha autoestima, do meu valor. Foi necessário encontrar a minha voz, encontrar a minha força, dizer para eu mesma que eu merecia algo melhor. Dizer para eu mesma que alguma coisa não estava certa. E aí eu comecei a mudar minha narrativa. Então, para essa semana, eu trago para você esse questionamento, esse convite, melhor dizendo, esse convite para você olhar para os seus 6 pilares e identificar quais deles você está aceitando a situação, em quais deles você sente que poderia ser melhor, mas você tem medo de mudar. Faz essa análise. Identifica as suas crenças, identifica a narrativa. Quando que a criança vem para o controle e sai correndo ali na sua cabeça, querendo tomar decisões sozinhas. Porque quando você percebe a crença e começa a contestá-la, você consegue mudar. Eu mal posso esperar para você usar o seu poder de escolha, para que você comece a planejar uma vida que seja mais alinhada com aquilo que é importante para você, que traga intencionalidade. Ok, muito obrigada por participar aqui comigo, por me ouvir nesse episódio. Se você quiser, eu vou deixar aqui embaixo na descrição como você pode me encontrar lá no Insta, que eu trago mais material dentro do Insta. Também vou deixar o link para o meu canal do YouTube. E aproveita, deixa também o seu review, seus comentários sobre esse podcast, sobre esse episódio, se você está gostando, se você colocou alguma coisa em prática e já está notando mudança. Para mim, a melhor maneira de divulgar esse conteúdo é levar dicas estratégicas para outras pessoas, para outras mulheres que precisam às vezes de um empurrãozinho para fazer uma mudança significativa. Então, tá aí 2 ótimos motivos para você deixar um comentário agora mesmo, certo? Faça isso. Conta para mim o que você achou. E mais uma vez, obrigada por ter ouvido aqui comigo. Eu vou voltar na semana que vem para a gente continuar com essa mudança de mentalidade financeira. Até lá!